E aí pessoal, tudo bem? Aqui em Curitiba chove muito. Quem sabe o próximo vídeo eu faça com colete salva-vida e um bote, porque aqui não para de chover. E hoje eu aproveitei que eu deixei o Elvis para tomar um banho e resolvi fazer um vídeo. E hoje eu quero falar de um tema que eu tinha muita dúvida quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus. E eu vejo que algumas pessoas ainda me perguntam para falar sobre isso. E volta e meia eu vejo que a gente cristão, a gente que está na caminhada com Jesus, a gente tem essa dúvida. E eu quero falar um pouco hoje sobre vontade de Deus. As pessoas volta e meia me perguntam assim, puxa, como eu faço para saber qual que é a vontade de Deus, para ouvir essa voz de Deus e saber se o que eu estou fazendo, se o que eu estou escolhendo está dentro da vontade de Deus. O que eu posso dizer para você, primeiramente, é o seguinte: Deus ele deu a Bíblia pra gente. E a Bíblia ela serve para mostrar para todo mundo o que Deus queria para nossa vida. Então, baseado na Bíblia, você consegue entender e ouvir a voz de Deus. Segundo, é oração. Deus também deu a oração pra gente poder conversar com Ele e ouvir se o caminho que a gente está seguindo, se o que a gente está escolhendo, se namorado, profissão, emprego, negócio que você quer fechar, qualquer coisa em relação à tua vida, está baseado na vontade dele. Então, o que eu posso dizer para você? Se você tem alguma dúvida, por exemplo, sobre uma questão de emprego, o teu chefe manda você mentir, ou o teu chefe pede para você mentir, né? Para ser mais claro. Você tem alguma dúvida que se você fizer isso está na vontade de Deus? Eu acho que você não deve ter essa dúvida, porque se você ler a Bíblia, você vai entender claramente que esse é o tipo de coisa que você não deveria fazer, ao menos. Então, se a gente tem uma intimidade com Deus, se a gente lê a Bíblia e está sempre orando e querendo seguir o caminho e está na vontade de Deus, fica claro que, por exemplo, mentir não é uma coisa que agrada a Deus, né? Isso é bem claro. Esse foi um exemplo bem simples e meio exagerado, talvez, mas serve para outras coisas. Às vezes eu ouço algumas pessoas falando assim, eu prefiro que Deus escolha para mim, porque o gosto dele é melhor. Ok, o gosto dele é melhor mesmo. Só que Deus ele deu o livre-arbítrio pra gente, então ele quer que a gente, baseado nas nossas escolhas, no nosso conhecimento, na nossa vida, a gente escolha qual caminho seguir. Até porque ele não quer um robozinho fazendo tudo que ele pode escolher da forma dele. Então a gente precisa se basear no que ele nos deu, que é a Bíblia, oração, intimidade com ele, vida cristã no dia a dia, para a gente escolher o caminho correto. E ele deixa a gente escolher esse caminho. Por isso que existe o livre-arbítrio. Outra coisa que a gente precisa lembrar muito é que quando a gente está movido pela emoção, a gente acaba fazendo tudo errado e achando que é a vontade de Deus, porque você sentiu aquela coisa assim. Então o nosso coração é bem enganoso. Isso é bíblico, né? O nosso coração é bem enganoso. Então não se deixe levar pela emoção. Eu lembro de um caso muito específico, e outra vez exagerado, que eu queria muito ter um carro. Na época o Kia Soul tinha sido lançado, eu achava um carro bonito e estava precisando trocar de carro mesmo. E acabei indo na concessionária lá e coloquei assim na minha cabeça: ó Deus, se for da tua vontade, o financiamento vai ser aprovado. E o financiamento foi aprovado. Só que isso não quer dizer que era de Deus, que era da vontade dele. O que acontece é que ele permitiu que o financiamento fosse aprovado para eu me lascar depois e entender que aquilo lá não era para mim. Então a gente precisa separar muito essa emoção do que realmente é da vontade de Deus, ou pelo menos é o caminho que ele quer que a gente siga para a gente se machucar menos. Então esse foi só um exemplo para deixar claro para vocês que deixar ser levado pela emoção ou colocar alguns pontos assim, Deus, se isso acontecer é porque eu vou entender que é da sua vontade. Não é. Ele permite que as coisas aconteçam para a gente quebrar a cara às vezes, sim. Então tome cuidado com isso, porque é importante estar sempre orando, estar sempre em intimidade com Deus,
para poder reconhecer quando Ele fala com a gente não se deixar levar pelo coração, pela emoção, pelo momento. Isso volta e meia acontece e a gente cai do cavalo. Eu falo isso pela minha vida. E uma coisa engraçada que eu ouço muito, que eu já fiz muito também, é a gente colocar na mão de Deus, querer saber a vontade dele para uma situação específica e a gente não deixar lá, a gente pega e tira de volta, ou a gente não quer ouvir o que ele quer falar pra gente nessa situação. Porque quando você realmente ouve a vontade dele pra minha, pra sua, pra nossa vida, a gente começa a pensar, fala assim, ah não, eu acho que ele não quis falar isso, acho que eu vou por um outro caminho, porque esse caminho aqui eu acho que não é dele, ele me mostrou, mas sabe, eu pedi em oração e ele respondeu, mas eu acho que não é isso que ele quer. E acaba fazendo a tua vontade. A gente faz constantemente isso é uma coisa de pecador, e nós somos pecadores, desde a barriga da nossa mãe. Então, é comum, mas tem algumas pegadinhas que a gente pode tomar cuidado e tentar errar uma vez, errar duas, mas não ficar errando a vida toda, sabe? Então, tomar cuidado com algumas questões que Deus responde e a gente não quer aceitar ou não quer acreditar que isso é verdade, sabe? Eu dei o exemplo do meu carro, que o financiamento foi aprovado, e depois disso eu me lasquei, mas me lasquei legal, assim, sabe? Eu acabei tendo vários problemas financeiros e eu tomei uma atitude na minha vida, pelo menos algumas eu comecei a tomar, de entender que, por exemplo, aquele carro, na época, não era pra mim, estava acima das minhas possibilidades. Eu forcei uma situação e depois eu só me lasquei mesmo, deu tudo errado. E eu vejo que quando algumas coisas acontecem porque Deus permite mesmo, pode ter algumas consequências bem complicadas para a nossa vida. E eu penei assim alguns anos, talvez, por causa desse carro, e tomei algumas atitudes também na minha vida. Resolvi que eu não podia mais ter cartão de crédito, eu resolvi que eu só podia comprar coisas à vista quando eu tivesse dinheiro. Então isso é importante a gente ver como Deus às vezes permite que essas coisas acontecem para a gente aprender também. E as pessoas usam muito erroneamente a palavra assim, ou pelo menos a frase. As pessoas usam erroneamente a frase assim, ah, foi Deus que quis. Isso é uma ignorância tremenda das pessoas falarem, porque Deus não quer que as pessoas sofram, morram, tenham desgraça na vida. Mas só que Deus permite que as coisas aconteçam para a gente aprender, ou por alguma razão que no momento a gente não consegue entender. Então, essa história de Deus que quis é maior bobagem, é maior furada. Então entenda isso, que o Deus ama a gente, Ele não quer a nossa desgraça, Ele não quer o nosso mal, Ele não quer o nosso sofrimento. Óbvio que Ele não quer esse tipo de coisa. Só que a gente acaba forçando situações e as situações às vezes acontecem, ou Ele permite que elas aconteçam, e daí a gente acaba querendo culpar ou responsabilizar Deus porque Ele deixou acontecer. Não, Ele permitiu que acontecesse, mas a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa de ficar forçando tantas coisas erradas e que a gente vê claramente que não é o que Ele quer para nossa vida. E eu acho que por último, assim, uma das questões, além de você ler a Bíblia e se basear na Bíblia, orar e saber se é a vontade de Deus, é você se sentir em paz. Quando você tem todas essas questões em relação a alguma escolha que você está fazendo, você vai se sentir em paz. Todas as vezes que deu errado alguma situação, porque eu forcei a barra, seja em namoro, seja na parte financeira, seja na parte profissional, eu não me sentia em paz. Alguma coisa me incomodava e eu sentia, putz, alguma coisa está errada, eu não devia ter feito isso, sabe? Então, quando você está em paz, baseado na oração e no estudo da Bíblia, pode ser um sinal que você está indo para o caminho certo, sabe? Eu acho bem difícil você forçar uma situação e você ver que não é de Deus e depois se sentir em paz. Eu acho que a gente se sente incomodado com a situação. Então eu sempre usei esse parâmetro assim, de me sentir em paz com Deus, que eu estou fazendo uma coisa certa, que eu estou fazendo algo que Ele não vai se envergonhar de mim. Essa é uma situação bem difícil de ficar ponderando o tempo todo. Só que quando você anda no caminho de Deus, você consegue perceber claramente se é da vontade dele ou não, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, como que eu sei se esse namorado, essa namorada de Deus não é?
primeiro que você tem que conhecer a pessoa, mas fica muito claro se a pessoa está querendo ir para o caminho de Deus ou não. Se você começa a conhecer a pessoa, ou começa até a namorar em algumas situações, e você vê que a pessoa... Uma coisa bem simples, a pessoa quer ter sexo com você, quer fazer sexo com você. Você está vendo que isso não pode acabar bem. Você está percebendo que isso não é uma coisa que Deus quer para a tua vida. Isso pode ser até tema de outro vídeo, mas tem como, você entendeu que tem como perceber, por exemplo, no caso do namoro, se a pessoa quer alguma coisa séria com Deus, ou quer ter um relacionamento baseado em Deus, baseado nos conceitos que Deus deu pra gente. Então isso é uma coisa clara, se o teu namorado quer se aproveitar de uma forma ou de outra, se a tua namorada quer se aproveitar de uma forma ou de outra, isso claro que é um sinal que não é a vontade de Deus. Por exemplo, você ter um namorado assim, ter esse feeling, ter essa percepção do que é de Deus ou não. Nós temos a faca e o queijo na mão, né? A gente tem a Bíblia, tem a oração, tem tudo isso reunido, e se isso não for ainda o suficiente, você pode confiar em alguém, algum grande amigo teu que é cristão e que realmente é uma pessoa séria, que você confia mesmo, para te ajudar, para dar uma opinião, para orar contigo. Então, nós temos a faca e o queijo na mão para saber se é vontade de Deus ou não. É isso, pessoal. Esse foi o meu recado de hoje. Eu quero deixar bem claro que todas essas coisas que eu falo para vocês são coisas que eu passo e já passei também na vida, e o quão eu sou imperfeito e o quão eu sou pecador. Porque eu só consigo falar disso para você por ter vivido ou por viver ainda algumas coisas que me incomodam. E quando eu dou essa mensagem ou esse recado para você, não quer dizer que eu me acho melhor ou que eu me sinta melhor. Mas quer dizer que eu já passei em algum momento e quero passar essa minha experiência, porque eu sou tão pecador quanto qualquer pessoa na face da Terra. Não é porque eu estou aqui fazendo um vídeo e contando algumas histórias que eu sou melhor que ninguém. Muito pelo contrário, a gente está no mesmo barco, está no mesmo planeta, e tem os mesmos defeitos e passa pelos mesmos problemas todo dia. Seja rico, seja pobre, seja de qualquer denominação, todo mundo está no mesmo barco. Então, só para deixar claro para você que a minha ideia aqui é tentar ajudar as pessoas com a minha experiência, com um pouco mais que eu já vivi nesses meus 40 anos aí. E nesses 20, eu estou indo para o 24º ano, assim, desde que eu aceitei Jesus. Então essa que é a minha intenção, essa que é a minha vontade de poder ajudar cada pessoa que está do outro lado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sempre falo muito com o coração aberto, eu sempre falo muito de uma forma talvez mais simples e mais sincera para as pessoas que gostam de assistir os meus vídeos. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito ainda, se inscreve no canal, tem muita coisa legal para assistir. Dá um like se você curtiu o vídeo, compartilha com as pessoas. Se quiser me seguir nas redes sociais, tem muita coisa legal lá acontecendo, quem me segue sabe disso. Eu sempre coloco foto minha com Elvis no Instagram. Eu gosto muito de música, tem um monte de playlist no Spotify com todas as músicas que eu ouço, que eu gosto muito de música. Então tem várias formas para você me seguir. Deixa seu comentário, coloca alguma pergunta, sugestão, crítica. Eu sei que crítica é ruim, mas pode colocar. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom para vocês e até mais. Tchau, tchau.